Há exatamente um ano atrás, a gente publicou um texto nas redes sociais da Delicata. Na verdade, era um textão, né? Era o Dia Internacional do Orgulho LGBTI e a gente achou que era uma boa oportunidade de expor o nosso posicionamento em relação ao que a gente acha sobre tolerância e diversidade. Era um texto muito simples, mas muito verdadeiro. Tinha muito amor no que estava sendo expresso ali. E quando a gente postou, não tinha muita pretensão, a gente não sabia de fato o que ia acontecer. E acabou que a gente ficou muito surpreso com o resultado que teve. A gente recebeu muitos comentários, curtidas, compartilhamentos, ligações, e-mails. E na maioria das mensagens que a gente recebeu, que eram muito extensas, eram muito profundas, né? Elas pareciam muito com um desabafo, dava uma sensação da gente de encorajamento. Era como se a gente fosse parte de algo muito maior. E eu acho que era isso. A essência desse posicionamento da Delicata, ele é parte da vivência das pessoas que fazem esse processo, sabe? Tanto dentro quanto fora da Delicata. E perceber o quanto isso cruza a relação de compra e venda é algo muito massa. Tocar no coração das pessoas foi algo que fez com que a gente entendesse com maior clareza qual podia ser o nosso papel na sociedade enquanto empresa. E a partir do momento em que a gente se abriu, adotou uma postura mais transparente, permitiu que as pessoas conhecessem a Delicata por quem ela era. E isso fez também com que a gente conseguisse absorver melhor o que as pessoas tinham para nos dizer. Nem todo posicionamento precisa ser um grande ato, mas quando isso é fruto da vivência da empresa, a gente sabe que isso acaba refletindo em tudo que se faz. E isso é ótimo. Algumas empresas, elas escolhem não reconhecer isso, mas como todo mundo sabe, a Delicata também, as pessoas LGBTI, elas existem, sabe? Elas amam, elas querem construir famílias, elas são capazes de desempenhar um trabalho com competência sem distinção nenhuma, inclusive de serem promovidos, de assumirem um cargo de liderança, que foi o que aconteceu com a Delicata. Não dá para falar de inclusão e representatividade baseado somente nas próprias experiências. A gente precisa entender as outras histórias. Eu, como um homem branco gay, não tenho a mesma experiência enquanto uma mulher trans negra de periferia. E a gente precisa entender essas diferenças. E isso é só um exemplo de realidades que são muito diferentes dentro de um grupo que já é muito diverso. Tem uma situação que abriu muito a minha cabeça para isso. Há mais ou menos uns 2 anos, surgiu uma vaga para atendimento na Delicata. E diante do nosso entendimento da nossa vivência, a gente achou que era muito justo que a gente abrisse essa vaga exclusivamente para pessoas trans. A gente conversou com alguns amigos e procurou também alguns grupos de apoio à comunidade para fazer esse recrutamento. E aí, no fim de tudo, a gente recebeu alguns currículos e escolhemos 6 pessoas para fazer a entrevista. E aí, a primeira pessoa que eu entrevistei e entrou na sala, ela entrou meio que se sentindo... É como se ela não fizesse parte daquilo. Havia um deslocamento que me deixava muito incomodado, mas eu não entendia o que era aquilo, né? E no meio da conversa ela falou que não ia em banheiros públicos. Simplesmente não ia, que era algo que afligia muito ela, porque ela às vezes queria muito ir no banheiro e não ia. E aí eu fiquei sem entender o porquê disso, né? E aí ela falou que, enquanto mulher trans, se fosse num banheiro feminino, tinha problemas com segurança, porque ele entendia que era um homem vestido de mulher entrando no banheiro feminino, eu estou falando com as palavras dela, e se fosse no banheiro masculino, era facilmente agredida por estar entrando num ambiente que não era dela. E aí eu fiquei muito perdido naquele momento, porque eu não sabia como é que eu podia responder aquilo, porque eu me senti muito impotente diante daquela vulnerabilidade. Isso não é uma história que representa a história de todas as pessoas trans, mas é uma história que representa ela, sabe? E é muito disso que se trata. E aí eu pensei no que a gente, enquanto empresa, poderia fazer e decidiu que todos os banheiros da Delicata não teriam mais rótulos, eles poderiam ser utilizados por qualquer pessoa que quisesse ir no banheiro. E eu entendo que é muito fácil fazer isso, porque o banheiro da Delicata ele é utilizado por uma pessoa por vez. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente fez um movimento dentro do que a gente podia fazer em direção a essa pessoa que tinha essa questão. E é disso que se trata a empatia, sabe? É fundamental para a gente que a Delicata seja capaz de defender esse posicionamento sem gaguejar. Se o discurso que a gente expõe não está alinhado ao que a gente vivencia dentro da empresa, isso vira oportunismo, e não é isso que a gente quer.
Não se trata de querer descer a nossa verdade goela abaixo, e sim promover atitudes que reforcem o respeito e a tolerância para o outro ser humano. A recompensa disso é incrível. A gente recebeu um e-mail logo após a publicação do texto que eu falei no início do vídeo, de uma mãe, né? E eu carrego esse texto comigo no print para sempre. Ela fala o seguinte: amei o texto, me deu mais tranquilidade. Minha filha de 21 anos me falou que é bi, quase não sabia o que era ser bi. A amo demais e preciso conversar com pessoas que me ajudem a entender e a aceitar. Me desculpem o desabafo. Perceber... eu sei que a gente conseguiu atingir muita gente, mas só esse depoimento de uma mãe que disse que a partir do nosso texto conseguiu se relacionar melhor com a filha dela, isso vale tudo, sabe? E é muito disso que a gente está falando aqui nesse vídeo. E será que o faturamento do Delicata aumentou quando a gente deixou claro que a gente queria ser um aliado da comunidade LGBTI? Não tem como a gente saber disso. Eu posso dizer, quando a gente abriu o jogo, é que a gente conquistou muita coisa. E confiança foi uma dessas coisas. Hoje o que a gente fala acaba tendo um peso diferente, né? Os clientes dão uma credibilidade maior. E eu não sei que maior valor uma empresa pode ter senão a confiança do cliente. Seja humano, seja empresa, eu acredito muito que quando se abre, quando você mostra quais são os seus desejos e os seus medos, as pessoas se aproximam. E é muito disso que a gente está precisando hoje em dia na sociedade, né? De união e empatia. E o que é que a gente quer com esse vídeo? A gente quer encorajar outras empresas a acolher os clientes, os parceiros, os colaboradores, os seus familiares como seres humanos. Pessoas que amam, que trabalham, que estudam, que namoram, que querem mudar de vida, que infelizmente são pessoas que ainda são agredidas, oprimidas e até assassinadas. Eu entendo que nesse momento pode parecer para muita gente que a nossa única bandeira é essa, né, da causa LGBTI, mas não. A nossa maior bandeira é a ideia de que todo mundo pode ser feliz independente de qualquer coisa. E isso a gente vai hastear até o fim, todos os dias. Vai ter diversidade e amor na rua sim, e eu posso garantir que na Delicata também.